Juízes, capítulo 17, versículo 6. Juízes 17, versículo 6. Naqueles dias não havia rei em Israel, cada qual fazia o que achava mais reto. E o capítulo 21, versículo 25. Capítulo 21, versículo 25. Naqueles dias não havia rei em Israel. Cada um fazia o que achava mais reto. Essa segunda sessão do livro de Juízes, conforme nós apresentamos aquela pequena divisão na reunião passada, é uma sessão explicativa, já que todo o conteúdo, na verdade, do livro de Juízes, em termos de narrativa, ele é encerrado no capítulo 16. Nos capítulos 17, 18, 19, 20 e 21, nós temos um epílogo, uma parte final do livro, que é explicativa a respeito, narrando alguns fatos, como no capítulo 17, por exemplo, nós temos a história desse homem da região de Efraim, chamado Mica, e essa questão aqui do ídolo da sua casa, e outras narrativas mais, para mostrar para nós que o período dos juízes foi o período mais negro da história de Israel. E, conforme nós acabamos de ler, o capítulo 17, no versículo 6, essa pequena sessão, então, explicativa, ela se inicia da mesma forma que ela termina. Então, os irmãos percebam que há um desejo, obviamente, no coração de Deus, do Espírito Santo, que foi quem inspirou essa palavra, de nos dar uma nota a respeito desse período dos juízes. Uma nota explicativa, né? E eu gostaria que os irmãos atentassem bastante para isso. 2 vezes se repete essa nota, nessa pequena sessão, que é uma sessão, então, explicativa do livro, capítulos 17 a 21. E a nota é a seguinte: naqueles dias não havia rei em Israel. Não havia uma expressão prática da autoridade de Deus. Nós dissemos que aquela nação deixou de ser teocrática e ela virou uma verdadeira anarquia, como já compartilhamos, né? Agora, esse versículo nos dá a chave dessa anarquia espiritual. E a chave dessa anarquia é: cada qual fazia o que achava mais reto. Inicia a sessão no capítulo 17 e termina a sessão no capítulo 21. Essa era a tragédia daquele povo naquele período. Cada qual fazia o que achava mais reto. Irmãos, nós temos procurado então extrair princípios. Nós vamos fazer isso através da história de 5 juízes, nos primeiros 16 capítulos do livro. E vamos procurar trazer para nós princípios de batalha espiritual, princípios de vida interior, para que nós também não tenhamos um comportamento, mesmo que subconscientemente, ou talvez até inconscientemente, seguindo os nossos próprios ídolos e deuses, que habitam a nossa própria vontade. Então, toda a tragédia do povo de Israel era exatamente fazer o que achava mais reto. Eles caminhavam em idolatria, em apostasia, né? E depois Deus levantava pela sua graça, pelo seu amor, pela sua misericórdia, um juiz que era um libertador, em primeiro lugar espiritual e em segundo lugar político, né, da nação de Israel, livrava Israel da opressão daqueles povos, trazia Israel de novo para um local de adoração, um local de culto, mas o próprio líder, muitas vezes, ele próprio não tinha um caráter absolutamente trabalhado por Deus, e até mesmo nos seus pontos mais fortes, eles se mostraram muitas vezes fracos, e a maldade do próprio coração deles, de alguma forma, é revelada. Nós vemos isso em vários desses líderes, desses juízes. E até mesmo os líderes, eles são um reflexo daquela hora que Israel estava vivendo. Nós não vemos líderes com aquela condição absolutamente pura, santa diante de Deus, mas líderes que caíram de uma forma tão perversa, alguns deles, em pecados tão grosseiros. E é um retrato, então, daquele período muito negro da história de Israel, o mais negro da história de Israel, 450 anos de escuridão.
E exatamente foi este livro de Juízes que o Senhor usou, então, com tanta profundidade, com tanta propriedade, para nos falar a respeito de batalha espiritual. Onde que reside, afinal de contas, essa questão de batalha espiritual? E nós vimos na reunião passada que essa questão reside no coração. Nós vimos na reunião passada que uma das maiores falhas desse movimento chamado movimento de batalha espiritual, né, que permeia aí o Brasil todo, o cristianismo todo e é um movimento até mundial. Existem algumas falhas graves nesse movimento. Talvez a mais falha, a mais grave, seja reduzir a questão de batalha espiritual a um conflito de poder e não a um conflito de amor. Enquanto, na verdade, a batalha espiritual é um conflito de amor, não é um conflito de poder. Não é uma disputa de território espiritualmente falando. Não é um conflito externo em essência. É um conflito interno em essência. Então, são questões que nós precisamos ver de forma clara, porque senão nós nos perdemos nessa questão de batalha espiritual. Tudo se reduz à questão externa. E se a questão é externa, então nós teremos que lidar com técnicas. Se a questão não envolve o ser, então envolve técnicas, né? O raciocínio é consequente, é lógico. Se não é uma questão de vida interior, então é uma questão de técnica, né? Se a questão de batalha espiritual é externa, então nós vamos aprender a lidar com isso externamente. Então existem técnicas. Então nós vemos aqueles absurdos até que comentamos na reunião passada. Técnicas de oração, técnicas de mapeamento espiritual, né? E técnicas de se descobrir determinados tipos de demônios que operam em determinados lugares para que eles possam ser especificamente repreendidos, amarrados, e toda a questão é uma questão externa, um conflito de poder. Enquanto, segundo a palavra de Deus, a batalha espiritual é uma questão interna e é um conflito de amor. Então os irmãos veem que a distorção não é pequena, ela é absoluta. A batalha espiritual é transformada numa questão externa e uma questão de poder, e consequentemente de técnicas. Mas a Bíblia ensina que ela é uma questão interna e é um conflito de amor. Na batalha espiritual será revelado não o poder, mas o coração, o nosso coração, a que nós amamos. E nós vimos ainda na mensagem passada, gostaria de tomar esses pontos para a gente se recolocar hoje. Nós vimos na reunião passada duas questões que eu gostaria de retomar com os irmãos. Capítulo 2 de Juízes, finalzinho do capítulo 2 e início do capítulo 3. Dois motivos, duas questões ligadas à batalha espiritual de tremenda importância para nós, que são narrados aqui no livro de Juízes. Final do capítulo 2 diz assim, vamos ler do versículo 20. A ira do Senhor, o zelo do Senhor, conforme já compartilhamos, né? O ciúme do Senhor se acendeu contra Israel e ele disse: porquanto este povo transgrediu a minha aliança que eu ordenara a seus pais e não deu ouvidos à minha voz, também eu não expulsarei mais de diante dele a nenhuma das nações que Josué deixou quando morreu. Versículo 22, o Senhor mostra o propósito disso. Por que o Senhor determinou que então aquela batalha ia prosseguir? Para por elas provar a Israel, se guardará ou não o caminho do Senhor como seus pais o guardaram. Assim o Senhor deixou ficar aquelas nações e não as expulsou logo, nem as entregou na mão de Josué. São essas as nações que o Senhor deixou, de novo repete, para por elas provar a Israel. Isto é, a quantos em Israel não sabiam de todas as guerras de Canaã? Primeira questão que a batalha espiritual envolve. O nosso conflito espiritual não é para que Deus teste a nossa força. Isso é muito importante. Porque Deus sabe que na nossa condição natural e pecaminosa, como é por natureza, nós somos absolutamente incapazes na questão de batalha espiritual. Nós somos absolutamente derrotados. Porque nós nascemos em pecado, fomos concebidos em pecado e somos carnais. O Senhor, de maneira nenhuma, Ele permite que o conflito permaneça em nossa vida, com vistas a nos testar. Na verdade, essa questão para por elas provar a Israel, se nós cremos na onisciência do Senhor, como nós cremos, né? Então nós não podemos entrar por esse caminho. Porque, na verdade, o Senhor queria descobrir o que estava no coração de Israel. Porque Deus é o Deus que conhece todas as coisas.
É claro que ele queria deixar claro para Israel mesmo o que estava no coração dele. O mesmo propósito pelo qual ele guiou o povo no deserto aqueles anos. Né? Se você abrir em Deuteronômio capítulo 6, você vai ver a mesma coisa naquele período do deserto. Então a batalha espiritual ela tem uma relação com esse deserto. É no deserto da alma, né? Nessa noite escura da alma, como nós já compartilhamos em outra sessão, que nós experimentamos esse fato profundo, extremo, abrangente da batalha espiritual. Um conflito de amor, um conflito de devoção, um conflito de relacionamento, né? Entre o nosso coração e o coração de Deus. Então, irmãos, a batalha espiritual, ela expõe, ela expressa tudo o que está dentro de nós. Não é Deus nos testando e muito menos nos tentando, porque Deus a ninguém tenta. Mas é Deus expondo o nosso coração diante, então, desses nossos inimigos espirituais. Diante daqueles deuses, aqueles ídolos que nós mesmos erguemos no nosso coração, né? E procuramos, então, através deles, matar a sede da nossa alma. Então, esse é o cerne da batalha espiritual. Irmãos, e nós falamos também que toda vez que Satanás ele não consegue remover uma verdade do meio do povo de Deus, ele se dá por satisfeito em distorcê-la. Porque se ele distorcer essa verdade, ele vai desencaminhar a todos nós. Como a batalha espiritual é um fato marcante na palavra de Deus, tanto no Velho quanto no Novo Testamento. A batalha espiritual é um fato. As hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais, elas empreendem, então, procurando se utilizar da nossa carne e de tudo que há dentro de nós que não é coerente com Deus. As hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais, elas procuram estimular tudo que há em nós que não é coerente com Deus, para que nós, então, nos desviemos do amor a Deus, da devoção a Deus, de centralizarmos ao próprio Deus como Senhor em nossos corações, e então nos levam a levantar ídolos, ídolos e ídolos. Nós vamos de ídolo em ídolo, procurando, então, conseguir a nossa satisfação e matar a nossa sede, né? Nós vimos, então, essa primeira questão já na reunião anterior. Agora, a segunda questão que é abordada aqui no capítulo 3. O segundo elemento importante ligado à batalha espiritual. Não apenas o coração do povo seria exposto, para por elas provar, ou por eles, né? Pelos inimigos, provar a Israel, expor o coração de Israel, se guardará ou não o caminho do Senhor. O Senhor sabia que eles não iriam guardar, mas eles não sabiam, né? Então esse é o primeiro motivo. Agora há um outro motivo. Capítulo 3, versículo 2 diz assim: então somente para que as gerações dos filhos de Israel delas soubessem, ou das guerras de Canaã, ou delas aprendessem, né? Aqui já tem um outro motivo. Não é só para que o coração do povo fosse exposto na presença de Deus. Para quê? Porque Deus queria envergonhar o seu povo? Isso é coerente com o caráter de Deus? Não. Porque Deus queria levar o seu povo à humildade. Deus queria quebrantar o seu povo e não envergonhar o seu povo. Deus não nos envergonha. O livro de Hebreus diz que Ele não se envergonha de nós, não é? Ele é o nosso Deus. Ele está em uma aliança eterna conosco. Ele não expõe o nosso pecado para nos envergonhar. Ele expõe o nosso pecado para nos curar. Sempre, né? Esse é o primeiro motivo. Agora o segundo motivo. Para que as gerações dos filhos de Israel, capítulo 3, versículo 2, delas soubessem. Final do versículo 1 fala sobre as guerras de Canaã. Ou delas aprendessem. Deus queria que aqueles que ainda não haviam aprendido a guerra, Josué aprendeu, Caleb aprendeu, não é? Alguns do povo de Israel já tinham aprendido, agora a grande maioria do povo de Israel não tinha aprendido a guerra, não é? Então, irmãos, é interessante esse segundo motivo e importante. Como nós nascemos pecaminosos, com carne pecaminosa. Se Deus não desse clareza desse conflito espiritual que nós vivemos, irmãos, nós não teríamos chance de caminhar com Ele. Nenhuma. Porque nós não teríamos nenhum discernimento dos nossos inimigos espirituais. Nós não veríamos que o mundanismo é inimizade contra Deus. Nós não veríamos que a carne, em vários aspectos, é inimizade contra Deus. Nós não veríamos que o nosso próprio eu, obstinado, cheio de vontade própria, cheio dos seus próprios caminhos, planos, pensamentos, imaginações, ambições, deleites, nós não saberíamos que o nosso próprio ego é um terrível inimigo de Deus. Que chance nós teríamos de crescer como povo de Deus? Então, os irmãos, vejam a segunda motivação.
Primeiro, expor o coração do povo de Israel para ele mesmo. Segundo, identificar os inimigos espirituais. Identificar o mundanismo em nós. Identificar o pecado em nós. Identificar a carnalidade em nós. Identificar os desejos egoístas em nós. Identificar as cobiças e paixões em nós. Identificar o ego e suas diversas expressões em nós. Se eles não forem identificados, eles não podem ser vencidos. Não há como lutar com um inimigo não identificado. Não é? Eles são invisíveis, sim. Né? As hostes espirituais do mal são invisíveis, mas nem por isso são não identificáveis. Não é? O Espírito Santo habita em nós e todo esse conflito espiritual é explicado por nós, por Ele mesmo. Não é? O que agrada, o que não agrada a Deus. O que é do eu, o que é de Cristo. Não é? Então, o segundo propósito está tão claramente expresso aí, numa expressão entre parênteses. Observa aí no versículo 2. Para lhes ensinar a guerra. Né? Então os irmãos vejam que há um desejo no coração de Deus de nos ensinar a guerra. E quando nós vemos Efésios 6, não fica claro isso? Tomai toda a armadura de Deus, para poderes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Porque nossa luta não é contra carne e sangue, mas contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Aí você fala, então é uma questão externa. Toma a armadura de Deus e luta contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Mas então ele vai explicar o que é essa armadura e vai mostrar que essa luta é interna. Ele diz assim, tomai o capacete da salvação. Fala sobre a salvação da nossa mente. Tomai o capacete da salvação. Sua mente, seu entendimento tem que ser transformado pela palavra de Deus, senão você perde a batalha. Quando você vê 2 Coríntios, isso fica tão claro. 2 Coríntios 10, Paulo diz assim, as armas da nossa batalha, milícia, não são carnais. Paulo está dizendo exatamente isso, não são externas. Não é técnica. Os inimigos não são externos. As armas da nossa milícia ou batalha não são carnais, mas são poderosas em Deus para destruir fortalezas, anulando sofismas, que são coisas que têm uma aparência muito bonita de verdade, mas não tem conteúdo de verdade. Quanto sofisma existe hoje no meio do cristianismo? Porque nós somos tendentes a aceitar tudo que é dito com autoconfiança. Não é? E quantas pessoas se levantam falando e falando coisas tão interessantes e que são aceitas pelo povo de Deus como verdade, sem serem examinadas se são realmente verdade. Isso é sofisma. Paulo diz, as armas da nossa batalha não são carnais, são poderosas em Deus para destruir fortalezas e anular sofismas. E toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus. Onde que estão essas altivez? Onde que elas estão? Toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus, levando cativo todo pensamento à obediência de Cristo. Irmãos, é na nossa vida de pensamento, sobretudo, que se levantam essas fortalezas e essas altivezes contra o conhecimento de Cristo. A altivez da nossa própria vontade, a altivez dos nossos próprios planos, a altivez dos nossos caminhos, a altivez do nosso temperamento, a altivez dos nossos gostos, a altivez do nosso ego. 2 Coríntios capítulo 10, versículos 4 e 5. Esse texto que eu acabei de citar. É um dos versículos mais importantes do Novo Testamento sobre batalha espiritual. 2 Coríntios capítulo 10, versos 4 e 5. As armas da nossa batalha não são carnais. E Paulo mostra nesse texto de Coríntios que o cerne da batalha espiritual é então na nossa mente. É um conflito interior. É por isso que ele diz em Colossenses, pensai nas coisas lá do alto onde Cristo vive, não nas que são aqui da terra. É por isso que ele diz em Efésios, em Romanos também, transformai-vos pela renovação da vossa mente. Isso em Romanos 12. Em Efésios 4 ele diz, vos renoveis no espírito do vosso entendimento, ou da vossa mente. Em Colossenses ele diz, habite ricamente em vós a palavra de Cristo. Pedro, em 1 Pedro capítulo 4, ele diz que nós devemos armar os nossos pensamentos com a disposição de seguir os caminhos de Cristo. 1 Pedro capítulo 4. Então, todo o cerne da batalha espiritual é uma questão interior. O irmão Atmani, em um de seus livros, ele usa uma figura impressionante e muito interessante, que eu queria que os irmãos guardassem. A analogia nos ajuda. O irmão Atmani diz o seguinte,
a nossa batalha espiritual hoje, ela é comparável àquelas batalhas naturais que eram travadas pelos povos medievais. Os povos medievais, eles moravam em cidades fortificadas. Elas eram muradas, né? A própria cidade de Jerusalém era murada. Então, essas cidades muradas tinham portas que davam acesso à cidade. E naquelas portas haviam guaritas de vigias, 24 horas por dia, para que se observasse então o inimigo de longe. Eles costumavam edificar suas cidades em lugares planos, para que eles pudessem então ter uma vista do horizonte, né, a respeito dos seus inimigos. E aquelas portas eram guardadas por vigias. E quando então um inimigo queria entrar naquela cidade de qualquer forma, as batalhas eram travadas nas portas. E quando se perdia a porta, se perdia a cidade, né? Se a porta fosse arrombada, a cidade seria tomada. Então o irmão Atmani diz que a nossa mente é como as portas da cidade. A batalha espiritual se trava na mente. Se você perder terreno, se a palavra de Deus não tem conquistado tua vida de pensamento, se a palavra de Deus não tem conquistado tuas imaginações, teus sonhos mais secretos, teus desejos e intenções, tua vida de pensamento, você tem perdido a batalha espiritual. O cerne da batalha espiritual é a nossa vida de pensamento. Lembra do texto de 2 Coríntios? Levando cativo, amarrado, preso, todo pensamento à obediência de Cristo. É isso que Paulo diz em Coríntios. Então, irmãos, através do livro de Juízes, nós vamos procurar identificar esses deuses do nosso coração, esses ídolos do nosso coração. E Deus fez com que esses inimigos permanecessem exatamente para que os deuses do coração do povo fossem revelados. Esse era o motivo. Eu estava compartilhando depois da última reunião com um irmão a respeito disso, e o irmão me disse o seguinte, que é interessante a analogia entre aquelas guerras naturais, literais, não é? Como são narradas aqui no livro de Juízes, e a nossa guerra espiritual hoje. E eu disse o seguinte para ele, na verdade, é mais do que uma analogia, porque a guerra em Juízes, ela é sobretudo espiritual, mesmo em Juízes, ela é sobretudo espiritual. Não é uma questão apenas de levantar deuses de pedra e deuses de pau, colocar em cima dos montes e adorá-los, como eles de fato faziam. Imagens daqueles Baalins, como diz a palavra, não é? Eles entraram numa idolatria pagã. O povo de Israel, que era o povo de Deus, caiu numa idolatria pagã. Ele levantou deuses literais. Agora, irmãos, ninguém levanta um Deus literal se primeiro esse Deus não tiver sido levantado em seu coração. Todo Deus, entre aspas, exteriormente levantado, é só um reflexo daquele que foi levantado no interior. É por isso que nós temos aqui uma expressão tão grande de deuses, tanto na mitologia grega quanto na mitologia romana. Porque nosso coração tem ídolos, não é? De diversos gostos e de diversas formas. Então eles levantavam deuses, cada deus representava uma expressão do seu próprio eu depravado, não é? Então havia o deus do vinho, havia o deus do sexo, o deus da tempestade, o deus do poder, havia vários deuses. Não é? Então os deuses exteriores eram apenas um reflexo daqueles deuses interiores. Então, na verdade, mesmo em Juízes, o conflito é interior. E isso no capítulo 2 fica claro. Nós vimos na reunião passada. Por que eles foram a Baal, a Astarote, levantaram aqueles deuses? Versículo 12 do capítulo 2 de Juízes. Juízes 2, versículo 12, diz assim, primeira frase desse versículo, qual que é? Juízes 2, 12. Deixaram ao Senhor. Irmãos, eles tinham uma expressão em termos de imagem, não é? De ídolo, de Jeová para eles adorarem. Eles tinham alguma imagem de Jeová para eles adorarem? Deus deu a eles alguma imagem de Jeová para eles adorarem? Nenhuma. Então, em que âmbito eles deixaram o Senhor, Deus dos seus pais? Onde que eles deixaram o Senhor? Nos seus corações. E então eles levantaram deuses externos, que eram um reflexo dos desejos do seu próprio coração. É claro. Então, até mesmo aqui em Juízes, a idolatria é interior. Porque sempre a idolatria é interior. Porque sempre os nossos descaminhos são interiores. Né? E nós, então,
Terminamos na reunião passada colocando mais ou menos isso para os irmãos, né, que eu gostaria de retomar aqui então para a gente prosseguir. A batalha espiritual visa, primeiro, revelar a nós mesmos a depravação do nosso coração. Porque Deus quer nos envergonhar? Não. Mas porque Deus quer nos conduzir aos seus pés, à humildade. A ver a sua glória no meio da glória espúria, né, desses deuses que não são. Rendermos-nos a Ele de todo o nosso coração. E em segundo lugar, porque Ele quer identificar para nós o conflito espiritual, para que nós possamos então crescer espiritualmente em direção a Ele mesmo. E sem identificação dos inimigos espirituais, nós não podemos crescer. Nós seríamos cada hora enredado por um. Mas na medida que nós vamos conhecendo a essência da batalha espiritual, os deuses do nosso coração, em seus muitos aspectos, nós sempre estaremos lutando com eles. Eles nunca serão assunto do passado. Nenhum de nós, em nenhum estágio espiritual que nós estivermos, por mais amadurecidos que sejamos espiritualmente, nós poderíamos dizer, deuses para mim são questão do passado. Não. Nosso coração irá se afinando cada vez mais com o nosso único Deus, o Senhor Jesus, em amor, em lealdade, em devoção, em conhecimento, em intimidade, em aliança, mas sempre nós estaremos rodeados por esses deuses. Irmãos, a nossa vida de pensamento é uma questão impressionante. Esses deuses, entre aspas, né, que na verdade são uma insuflação, né, através dessas hostes espirituais da maldade, da nossa própria carne, né, as hostes espirituais do mal, utilizando-se elementos da nossa própria carne, eles não pedem permissão para entrar na nossa vida de pensamento. Eles entram sem pedir permissão. Né? E se nós não tivermos identificação desses inimigos espirituais, o que é o que na nossa vida cristã? Nós estaríamos sempre rodando em círculos, como o povo no deserto, sempre distraídos, enganados, confusos, indo de Deus em Deus. E é tão sutil a questão que Satanás é capaz de nos enganar até com o Deus da religião, como ele fez isso tanto tempo. Há um período na história da igreja de 1000 anos, que é chamado de a Era das Trevas. 1000 anos. Não havia falta de religião, né? Nessa época o catolicismo era uma religião mundial, havia religião para tudo quanto é lado. No entanto, foi a Era das Trevas da história da igreja. O diabo usou a religião institucionalizada para desviar o coração dos seus filhos, né? Para a justificação pelas obras, para a própria idolatria e para todos os descaminhos, né? Então, irmãos, a questão de batalha espiritual seria uma questão que nos esmagaria completamente se em nós não habitasse o Espírito Santo de Deus, se nós não pudéssemos então nele discernir todas as coisas, as amizades do mundo, os aspectos da carne, as sutilezas do pecado, né? As manhas e descaminhos do nosso próprio eu, os enganos que nós mesmos aplicamos para nós mesmos, né? Os nossos mecanismos de proteção, de defesa, de transferência, de justificação. Se Deus não pudesse ir a fundo do nosso coração nessas questões, não teríamos nenhuma chance de vida com Ele, de amadurecimento, né? Então, 2 motivos: provar a Israel e para que os filhos de Israel aprendessem a guerra, conforme o versículo 2, né? Agora, eu queria retornar com os irmãos, retornar ao capítulo 1, e eu queria extrair alguns princípios importantes desse capítulo 1, ainda como uma introdução ao estudo do livro. Deixem esse capítulo de Juízes, o primeiro capítulo marcado, por favor, e abram em Gênesis capítulo 15. Queria ler um versículo aqui com os irmãos. Gênesis 15, versículo 16. Prestem bem atenção. Nesse capítulo de Gênesis 15, Deus está fazendo uma aliança com Abraão a respeito da promessa da terra, né? Que ele seria pai de uma grande nação, a aliança que ele fez com a pessoa de Abraão. No versículo 16, o Senhor faz um comentário a respeito da posteridade de Abraão. Então Deus dá uma visão profética para Abraão. Ele diz que a 4ª geração de Abraão seria cativa. Deus está então se referindo ao cativeiro
Do Egito para Abraão, né? Que o povo dele seria cativo, seria escravizado, e depois Deus julgaria aquele povo egípcio, libertaria o seu povo, que seriam então os descendentes de Abraão. Ele está falando para Abraão o que ia acontecer com os descendentes dele, com a história dele, né? Abraão gerou Isaac, Isaac gerou Jacó, e de Jacó, então, as 12 tribos, o povo de Israel, né? Então, o Senhor está conversando com Abraão sobre o que virá. Agora, eu queria que você anotasse aqui o versículo 16, que ele fala. Gênesis 15, 16. Na quarta geração tornarão para aqui. Aqui onde? Se os irmãos forem ver aí o contexto, Abraão está na terra, né? Abraão está em Canaã. Então ele está dizendo, na quarta geração tornarão para aqui, porque não se encheu ainda, essa frase que eu queria que você percebesse, não se encheu ainda a medida da iniquidade dos amorreus. Muito interessante. Não se encheu ainda. Ele está se referindo então ao tempo presente, aquele momento que ele estava falando com Abraão. Vamos procurar traduzir isso aqui para os irmãos entenderem. O Senhor está dizendo o seguinte, Abraão, essa terra que você tem caminhado, quando ele se separou de Ló no capítulo 13, se você observar, quando Ló se separa de Abraão no capítulo 13 de Gênesis, Deus fala assim para Abraão, Abraão, levanta os teus olhos, toda a terra que você está vendo, eu te darei. Essa é a terra da promessa, você já está pisando nela e não está sabendo. Essa é Canaã, é a terra da promessa. Tudo que o teu olho vê, eu te darei, né? Depois que Ló se separou dele. Agora no capítulo 15, logo depois, ele entra em aliança com Abraão, ali na terra já, não é? E ele diz assim que nessa quarta geração, o povo de Israel tornará para aqui, Canaã, não é? Porque até então eles estariam no Egito, eles foram escravizados 400 anos no Egito, não é isso? Eles não estavam em Canaã, eles estavam no Egito. Aqueles 40 anos e depois eles entraram em Canaã, não é isso? Com Josué. Agora Deus está falando muito antes com Abraão e está dizendo assim, até agora ainda não se encheu a medida de iniquidade dos amorreus ou dos cananeus. Queria que os irmãos notassem uma coisa muito interessante e importante para o nosso estudo do livro de Juízes, aqui nesse texto. Quando o povo de Israel entrou em Canaã, com Josué, atravessaram o Jordão, duas coisas estavam acontecendo ao mesmo tempo. Primeira, aquele povo de Deus estava herdando uma terra que tipificava o próprio Deus em Cristo, uma terra que mana leite e mel, deleite, herança, né? Uma figura literal e natural do que o próprio Deus era para eles, né? O nosso Deus é o Deus que mana leite e mel, aquela terra era uma figura dele, mas outra coisa estava acontecendo, eles foram orientados por Moisés claramente, mais de uma vez, que quando eles entrassem na terra, o que eles deveriam fazer com os cananeus? Destruí-los, o quê? A maior parte deles? Não. Destruí-los totalmente, é o que o Senhor diz. Eles iriam matar todos os cananeus, como o povo guerreiro que eles eram. Destruir a todos. Então, duas coisas estavam acontecendo. O povo de Deus estava entrando na herança e os cananeus estavam sendo julgados. Irmãos, é um tipo muito impressionante da volta de Cristo e da nossa entrada na nossa herança celestial. Quando do retorno do Senhor, duas coisas estarão acontecendo. Nós que somos povos de Deus estaremos entrando na herança plena. E Ele, através desse mesmo ato de nos tomar para Ele, Ele estará julgando todos aqueles que não são dele. Este mundo, tipificado aqui por Canaã. Agora, o que eu queria que os irmãos atentassem é o seguinte: por que o Senhor mandou que todos os cananeus fossem destruídos? Parece que Deus é um Deus sanguinário, não parece? Nós temos uma mente tão distorcida para compreender a palavra de Deus. Mas por que matar, afinal de contas? Quem sabe eles devessem evangelizar os cananeus, né? A nossa mente funciona assim. Agora, eu queria que os irmãos lessem. Eu estava examinando há uns tempos atrás aí, uma enciclopédia a respeito da história dos cananeus. Eu queria que os irmãos ouvissem um relato que eu tirei dessa enciclopédia e prestassem atenção. Esse texto de Gênesis nos diz que a medida da iniquidade dos cananeus não tinha chegado até no fim. Então, na mente de Deus, Canaã, os cananeus, eram como um balde. E eram um povo absolutamente perverso. Não que nós não sejamos, o povo de Israel também era. O povo de Israel também era um povo absolutamente perverso, absolutamente rebelde e murmurador.
Irmãos, mas a aliança de Deus foi feita com Israel. E Deus determinou que aquele povo absolutamente depravado de Israel fosse um povo que seria trabalhado por Ele, o Deus da graça e o Deus do amor. Se você tiver alguma dúvida com isso, pergunta para Ele. Não é? Porque isso está totalmente ligado à misericórdia eletiva do Senhor. Ele elegeu Israel, e a questão é com Ele. Agora Ele determinou que os cananeus não seriam dele, Ele iria julgar os cananeus. Ele podia ter feito a mesma coisa com Israel, lançar Israel inteiro no inferno, porque é isso que Israel merecia, e é o que nós merecemos. Se Deus nos lançasse a todos nós no inferno, a justiça dele brilharia como o sol sobre a neve. A glória da sua justiça. Ele é um Deus santo, e Ele julgou pecadores e os mandou para o inferno, que é o lugar deles. A glória de Deus ia brilhar se Ele nos mandasse para o inferno. Agora, na sua imensa misericórdia, a sua glória brilhou na cruz, com a sua justiça julgando o pecado e com o seu amor nos redimindo, pela sua exclusiva escolha e determinação. Agora, com os cananeus, Ele executou apenas o seu juízo. Conosco, através do seu juízo, Ele exerceu misericórdia. Com os cananeus, Ele executou apenas o seu juízo, porque Ele achou que devia ser assim. Então, quando Ele conversa com Abraão, Ele diz assim: a medida da iniquidade dos amorreus não se encheu. Olha como o nosso Deus é paciente. Aquele povo era um povo perverso. Eu vou ler a narrativa agora a povo, que vocês vão ver. E Deus disse para Abraão: eu estou suportando esse povo, eu estou aguentando esse povo. Esse povo vai ficar claro para cada um desse povo por que eles estão sendo julgados. A iniquidade deles vai encher, até a borda do balde, vai transbordar. A hora que a iniquidade deles transbordar, eu venho e julgo. Irmão, quando você olha para esse mundo hoje, o que você pensa a respeito disso? Faz 2000 anos que o Senhor morreu e ressuscitou. Irmãos, a borda da medida da iniquidade desse mundo, ela está quase transbordando. Se Deus não é o Deus longânimo que Ele fosse, esse mundo já teria sido julgado há muito tempo. A perversidade, a malignidade, a corrupção, a depravação do mundo em todos os sentidos, né? Moral, social, em todos os sentidos, é absolutamente irreversível. Agora, Obrigado, filho. A medida da iniquidade dos amorreus, segundo o coração de Deus, precisava se encher até a boca, para que ficasse claro para esse povo. E Deus não precisava deixar isso claro para eles. Ele não precisava. Bastava a Deus que Ele julgasse, Ele seria um Deus santo como Ele é santo. Mas Ele queria deixar claro para os cananeus a sua própria perversão e depravação. Então, lá na época de Abraão, ele diz: a medida da iniquidade ainda não se encheu. É como um vaso sendo cheio. Ainda não se encheu, ainda não se encheu. Quando o povo de Israel entrou, a medida da iniquidade dos cananeus estava cheia. Então Deus falou: agora vocês, meu instrumento, meu povo, meus filhos, meus servos, vocês vão executar o meu juízo. Não é o juízo de vocês. Eu não quero a ideia de vocês sobre esse povo. Eu não quero saber o que vocês acham. A minha ideia é que eles têm que ser julgados, porque a medida da iniquidade deles está absolutamente lotada e cheia. E quando o povo de Deus, o povo de Israel, aqueles que deveriam ser instrumentos de Deus, da sua conquista, da sua santidade, da sua glória e da sua beleza, eles entraram em Canaã e fizeram o que com aquele povo cananeu? Aliança. E isso deixou claro então a perversidade do coração deles mesmos, como povo. Eles não julgaram os cananeus, eles amaram os cananeus. Irmãos, que coisa tremenda. Na nossa vida acontece exatamente a mesma coisa. Nós devíamos ser um povo, como diz a palavra, que resplandece como luzeiros no mundo. Mas nós tantas vezes amamos a conduta do mundo, amamos os princípios do mundo, amamos os valores do mundo, amamos as normas do mundo, temos os mesmos gostos que o mundo, nada nos diferencia do mundo. Nós deveríamos entrar na terra e julgar, nós estamos sendo julgados. Hoje, quando nós olhamos para a história do cristianismo, nós vemos que o mundo está julgando a igreja. Hoje você vê pessoas vindo na televisão colocar os podres do cristianismo a público. Um povo que deveria julgar está sendo julgado.
Nós, como povo de Deus, temos feito aliança com o mundo e isso tem desagradado a Deus, porque Ele é um Deus santo, que tem trabalhado num povo para ser santo para Ele. Um povo que tem tido os seus deuses expostos, mas nessa exposição tem amado os seus deuses e não o verdadeiro Deus. Irmãos, o nosso Deus é tão paciente. 2000 anos de história, tanto no mundo quanto na igreja. Ele aguarda o mundo crescendo em iniquidade e Ele aguarda a igreja crescendo em santidade. Nosso Deus é tão maravilhosamente paciente. Agora, irmãos, até onde nós vamos com isso? Quando nós olhamos para a nossa responsabilidade humana. Até onde nós vamos protelar esse trabalho? Até onde as nossas alianças com o mundo vão permanecer? Nossas alianças com o nosso próprio eu obstinado? Nossas alianças com a nossa própria carne, cobiças e paixões? Até onde nós vamos? Nós que somos um povo que tem sido separado por Deus para exercer o seu juízo. Nós que somos um povo que tem sido separado por Ele para revelar a sua glória. E Ele tem feito esse trabalho em nós de santificação exatamente com esse propósito. Uma coisa é certa, os planos e propósitos de Deus nunca podem ser frustrados. Se nós perdemos essa linha do caminhar com Ele, Ele levantará outros, porque os seus planos não podem ser frustrados. Ele determinou que nos tempos do fim, a medida da iniquidade do mundo estaria cheia, mas uma igreja gloriosa estaria refletindo a sua glória. A questão é, eu e você estaremos fazendo parte dela? Estaremos se nós estivermos permitindo um juízo sério dos deuses do nosso coração. Do contrário, não. Do contrário, nós não podemos ser considerados fiéis, um remanescente fiel. Nem eu e nem vocês. Há uma necessidade que nos nossos conflitos espirituais, na batalha espiritual, o amor de Deus que tem sido revelado a nós, Ele possa então dissecar o nosso coração, a nossa vida interior, os nossos deuses, e julgá-los, um por um. Todos os nossos deuses, os de cara feia e os de cara bonita, os aparentemente inofensivos e os claramente perversos. Deus deve julgar todos os deuses, para que a igreja possa resplandecer a sua glória, a sua santidade, a sua beleza. Irmãos, é isso que Ele tem feito, com uma mão de mestre, com uma mão de amor, com uma mão que nos constrange. É isso que Ele tem feito. Através do seu Espírito, através da sua palavra, com tanta determinação, com tanta paciência, né? Graças a Ele por isso. Esse texto, então, de Gênesis 15, ele deixa, então, claro, né, que a entrada de Deus, a entrada do povo de Deus em Canaã representou tanto uma herança quanto um juízo. Queria que os irmãos vissem isso. A nossa entrada em tudo que Deus tem revelado para nós é a mesma coisa. Tanto é a nossa herança. Nós estamos ganhando mais de Cristo. E os deuses do nosso coração estão sendo julgados. Essa é a nossa herança, o próprio Cristo. Por outro lado, quanto mais nós estivermos entrando na herança, mais a hora de Deus está se aproximando, em que Ele vai julgar esse mundo. E Ele vai fazer isso com os seus santos, a Bíblia é muito clara. Ele irá arrebatar os seus santos para si mesmo, de uma forma invisível e oculta ao mundo. E depois Ele irá retornar visivelmente como um relâmpago que sai do Oriente até o Ocidente, quando todo olho o verá, junto com os seus santos. E Ele estabelecerá o seu reino nessa terra por 1000 anos, junto com os seus santos. Os seus santos são os seus instrumentos. E Israel deixa claro que esses instrumentos podem falhar. A história de Israel deixa claro que esses instrumentos podem falhar. Mas a mesma história de Israel deixa claro que o propósito de Deus não pode falhar. Então a questão permanece. Nós podemos ou não fazer parte desses instrumentos, mas Deus terá o seu instrumento. Aquele remanescente fiel, aqueles que tiveram a coragem embutida dentro de si pelo Espírito Santo de julgar os seus próprios deuses. Aqueles que renderam seu coração sem temor. Aqueles que pediram, sonda-me, ó Deus, conhece o meu coração, prova-me, conhece os meus pensamentos. É aí que está a batalha espiritual, né? Conhece os meus pensamentos, vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. No capítulo 1, então, de Juízes, os irmãos vão ver o que esse povo fez quando entrou em Canaã. Antes eu queria ler a narrativa, né? Os irmãos verem a religião dos cananeus. Nós não vamos ler apenas a respeito da vida social dos cananeus, nós vamos ver um pouquinho da religião dos cananeus.
Olha só como eles eram, religiosamente falando, esse povo de Canaã, né? Os cananeus, os nativos da terra. Baal era o seu deus principal, capítulo 2 de Juízes diz isso, né? Baal era o seu deus principal. Astarote era a mulher de Baal, eles tinham uma deusa também, né? Chamada Astarote, era na verdade um casal, né? Então, de deuses. Ela, Astarote, era a personificação do princípio reprodutivo da natureza. Ela era uma deusa, era uma imagem de uma deusa representada nua, mostrando então que eles adoravam a criação, a criatura, o princípio reprodutivo da natureza. Irmãos, é tão interessante. Hoje em dia, a mesma coisa tem acontecido. Hoje em dia nós temos tido uma adoração da criatura em lugar do Criador de uma forma impressionante. Através de vários tentáculos, culto ao corpo, culto ao meio ambiente, culto à natureza. Existe uma fonte de água nessa cidade, aqui em São Lourenço, que tem uma plaquinha escrita assim: quis a natureza que neste lugar a água brotasse limpa, pura e farta. Natureza com letra maiúscula. Se fosse um cristão que tivesse escrito aquela placa, ele colocaria assim: quis o bom Deus que nesse lugar brotasse essa água limpa, pura e farta. Mas está escrito: quis a natureza com N maiúsculo. A natureza, irmãos, ela ganhou personalidade. Mas a natureza não tem personalidade. A natureza é impessoal. O nosso Deus é pessoal. Então, quando nós dizemos quis a natureza com letra maiúscula, que nesse lugar brotasse uma fonte, nós estamos dando uma identidade pessoal à natureza, e ela não é pessoal. Ela não tem natureza pessoal, ela é impessoal. Ela tem um Criador, que é o Deus pessoal. Por isso que nós vemos a ênfase do homem, né? na preservação do meio ambiente, no culto ao corpo. Nós estamos adorando a criatura em lugar do Criador. Irmãos, e quando essa distorção acontece, não tem limite para a perversidade humana. Romanos capítulo 1, Paulo deixa isso muito claro. Quando nós adoramos a criatura em lugar do Criador, nós somos entregues, nós somos abandonados pelo próprio Deus, porque Ele não está sendo adorado. Nós estamos adorando a criatura. Romanos 1, Paulo diz que nós somos então entregues, nós escolhemos adorar a criatura, então nós somos entregues às cobiças e paixões do nosso próprio coração. Então Paulo faz aquela descrição terrível no capítulo 1 de Romanos a respeito dos homens, né? Os homens implacáveis, desafeiçoados, entregues às paixões, cometendo torpeza homens com homens, deixando seu instinto natural de relações, não é? Então o homem entregue a toda malignidade, porque ele adora a criatura em lugar do Criador. Essa era a religião de Canaã. Os Baalins. Outra coisa, no início desse século, 1904, 1909, um grupo inglês, ele fez escavações arqueológicas lá na região de Canaã, para tentar resgatar, não é, essa religião dos cananeus. E eles encontraram alguma coisa impressionante. Arqueólogos não cristãos. Eles encontraram um lugar alto, que possivelmente tenha sido um centro de adoração a Baal. E quando eles escavaram as ruínas desse lugar alto, eles encontraram vários jarros de barro. E dentro desses jarros haviam ossadas de crianças recém-nascidas. Aquelas crianças eram mortas, eram colocadas dentro do jarro e eram enterradas então naquele templo de Baal. Eles criam que o sangue inocente aplacaria a ira dos deuses. E era um verdadeiro cemitério de crianças, o templo de Baal. Essa era a religião, um aspecto a mais da religião dos cananeus. Havia uma outra prática comum entre eles. Eles chamavam de o sacrifício dos alicerces. Quando eles iam edificar uma casa, eles matavam o filho primogênito. E eles então faziam a mesma coisa, colocavam o corpo nos alicerces da casa. E na visão deles, aquilo ia trazer paz e vida longa para aquela família. Então, era um povo absolutamente perverso. Então, o Senhor ordenou que o povo de Israel, os seus instrumentos, entrassem em Canaã e julgassem os cananeus. Porque a medida de iniquidade dos cananeus tinha enchido até a borda. O povo entra em Canaã e faz aliança com os cananeus. E por que eles fazem aliança com os cananeus? Porque no seu coração eles não tinham entronizado o verdadeiro Deus. Então o livro de Juízes prossegue, mostrando esses deuses um por um de forma figurada. Por isso ele é tão lindo.
Os irmãos vão ver que ele fala sobre o mundo, ele fala sobre a carne, ele fala sobre o eu, ele fala sobre as nossas cobiças, ele identifica cada uma delas, ele mostra na vida dos próprios líderes da nação de Israel como esse eu se manifestava, essa carne se manifestava. E nós aprendemos tanto, então, a respeito de batalha espiritual nesse livro por causa disso. Os princípios que eu queria colocar para os irmãos para a gente encerrar, só temos um restinho de tempo. Do capítulo 1, então, de Juízes. Prestem atenção. A gente não vai ler especificamente trecho nenhum, mas eu queria que você mantivesse a Bíblia aberta e prestando atenção. No capítulo 1, você vai ver a partir do versículo 21, você vai ver uma lista de 8 conquistas incompletas. Primeiro você vai ver, falando a respeito de Caleb, no versículo 20, diz que Caleb expulsou os 3 filhos de Anak. Ele expulsou. Ele entrou já velhinho na terra, ele tinha talvez bem mais de 80 anos. E ele entrou na terra cheio de vigor, e baseado naquela palavra que Moisés tinha dado para ele, aquele monte é teu. Caleb pediu Hebron, não é? E quando ele entrou em Canaã, ele era um velhinho, mas era alguém que conhecia muito bem a Deus, né? Então ele subiu no seu monte, que era por herança dele, e ele expulsou os 3 filhos de Anak, que nada mais, nada menos eram do que 3 gigantes. Foram expulsos pelo velhinho, pelo Caleb. Porque ele creu na palavra de Deus, que disse para ele que aquele monte era dele, não tinha gigante nenhum que ia tirar aquele monte dele. Ele entrou ali e pôs os 3 gigantes para correr. Ele expulsou os filhos de Anak, diz o versículo 20. Agora, se você olhar o versículo 21, você vai ver o que os filhos de Israel fizeram. Caleb conhecia a Deus, Caleb cria na palavra de Deus, Caleb tinha os deuses do seu coração julgados, Caleb não procurou fazer aliança com eles. Caleb não chamou os 3 gigantes e falou assim, olha, vamos fazer o seguinte, eu dou um pedaço de Hebron para vocês, se vocês derem uma proteção militar para mim. 3 homens desse tamanho, eu vou ficar bem aqui em Hebron. Ninguém vai chegar aqui. Então eu dou um pedaço para vocês e vocês me guardam. Seria uma boa aliança, naturalmente falando. Mas não, Caleb colocou os 3 para correr. Porque Caleb não podia fazer aliança com eles no seu coração. Agora, quando você lê a partir do versículo 21, você vai ver que os filhos de Benjamim não expulsaram os jebuseus. Não expulsaram. E assim vai até o final do capítulo 8 vezes. 8 vezes. São 8 conquistas incompletas. E então nós temos um princípio espiritual muito importante aqui. E o princípio é o seguinte: se nós preservamos uma raiz hostil, que não tem sido julgada no nosso coração, sobre apenas uma pequena raiz hostil, uma cidade hostil pode ser edificada. O mal tem que ser julgado cada vez mais fundo nos nossos corações pela luz e pela palavra de Deus. Do contrário, uma raiz hostil preservada pode significar na nossa vida interior uma cidade hostil edificada. Aquele pecado que você acalentou, aquele que você gostou, aquele que você preservou, ele vai matar a tua vida espiritual. Olha essa expressão no versículo... Presta atenção, versículo 23 desse capítulo 1. A gente vai ficar por aqui, só com esse princípio hoje, para a gente não correr. Na próxima reunião a gente examina os outros 2 princípios desse capítulo 1. Capítulo 1, versículo 23. A casa de José enviou homens a espiar Betel, cujo nome anterior era Luz. Presta atenção. Essa cidade chamava Luz. Quando o homem de Deus passou por ela, Jacó, ele teve aquele sonho, erigiu aquela coluna e chamou aquele lugar de Betel. Betel significa a casa de Deus, Então Jacó teve uma revelação naquele lugar, chamou aquele lugar de Betel, Anteriormente chamava Luz, era o seu nome ímpio, digamos assim. Betel foi o nome que Jacó deu àquele local por uma revelação divina. Betel, Bet-El, significa a casa de Deus, No hebraico, Bet é casa, El é Deus, casa de Deus. Então diz assim, cujo nome anterior era Luz. Então você vê uma realidade ímpia e uma realidade cristã, digamos assim, de revelação. Agora olha o versículo 24. Vendo os espias de Canaã, do povo de Deus, a um homem que saía da cidade, que era então um cananeu, é óbvio, eles lhe disseram, mostra-nos a entrada da cidade e nós usaremos de misericórdia para contigo. Eles não tinham que fazer isso. Eles não tinham que usar de misericórdia para com ninguém. Deus mandou que eles julgassem esse povo depravado dos cananeus. Versículo 25. Mostrando-lhes ele a entrada da cidade, feriram a cidade ao fio da espada.
Porém, aquele homem e toda a sua família deixaram ir. Irmãos, eles terminaram uma cidade. Nós poderíamos dizer assim, mas afinal de contas eles cumpriram então o propósito de Deus. Afinal de contas, o que é uma familhinha no meio de uma cidade? Só uma familhinha. Deu uma dica para eles, eles preservaram a família. Um ato de bondade. Agora, olha o versículo 26. Então ele se foi, esse homem com a sua família, à terra dos heteus. Sabe o que ele fez? Irmãos, ele só mudou de lugar, mas ele está dentro da terra. Sabe o que acontece quando nós não julgamos o mal em um aspecto revelado da nossa vida interior? Ele não vai embora, ele se manifesta em outro lugar. Em outro lugar, de outra forma. O mesmo mal. Ele deixa de se manifestar naquela área da sua vida e ele se manifesta na outra área. Se você não julga uma questão que Deus tem mostrado claramente a você em uma área, ela vai se revelar em outra área. Eles só mudaram de lugar. Foi-se à terra dos heteus e edificou uma cidade. Olha o processo reverso agora. Eles exterminaram a cidade, preservaram uma família. Parece que tinham acabado com tudo, né? Agora o que acontece? Uma família edifica uma cidade. E que nome que esse homem dá à cidade? O que está escrito aí? Ele chamou? Não é impressionante, irmãos? Não está claro o que o Espírito Santo deseja nos dizer? Está dizendo, olha, uma raizinha foi preservada, mas está aí de novo a luz, a cidade ímpia edificada, por causa de uma raiz que foi preservada. Então, irmãos, se nós não julgamos o mal na nossa vida, cada vez mais profundo, nós perdemos a batalha espiritual. Nós somos enganados, iludidos. O mal se manifesta em outro lugar. Esse é um princípio muito importante aqui no livro de Juízes. Existem outros claros, tão claros quanto esse e tão importantes quanto esse, que eu gostaria de passar com mais tempo e mais calma com os irmãos. Na próxima reunião a gente continua então. Vamos ter uma oração para nós terminarmos. Pai, nós te agradecemos, porque o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. É a causa de nós não sermos consumidos, porque elas se renovam a cada manhã e a tua fidelidade é eterna. Senhor, nós queremos te pedir, baseado nessa aliança que o Senhor estabeleceu conosco, que o Senhor nos supra com poder e graça, para nós julgarmos tudo aquilo que o Senhor tem falado e revelado a respeito da nossa vida interior. Que nós não consideremos, Senhor, os aspectos do mundanismo, da carne, do ego e do pecado como de pequeno valor nos nossos corações, mas como inimigos que não podem ser preservados. Ajuda-nos a negarmos a nós mesmos, tomarmos a cruz e seguirmos ao Senhor. A sermos fiéis, Senhor, em Ti mesmo, para expormos a Tua luz e tratarmos de forma drástica todos os nossos inimigos interiores. Senhor, nós clamamos por Ti, para que o Senhor continue nos derramando luz na Tua palavra, para que nós possamos ver claramente essa questão da batalha espiritual e sermos um povo adornado como uma igreja gloriosa. Obrigado porque o Senhor condescendeu em fazer essa obra na nossa vida. Obrigado porque o Senhor colocou a responsabilidade sobre os seus próprios ombros, Senhor, mas nos chama para cooperarmos contigo, para entregarmos a Ti as chaves de todos os cômodos do nosso coração. Ajuda-nos a não reservar nada, Senhor. Nós te pedimos, pela Tua graça, amor, bondade, pelo Teu ciúme por nós, que o Senhor nos constranja, Senhor, a uma rendição absoluta, para que o Senhor possa ter em nós um povo que Te expresse. Te pedimos e Te agradecemos, em nome de Jesus. Amém.